Fala Lincoln, Carol, Ju Falcão, boa noite a todos, boa noite Rafael Divino, Gil Mota, Harley acabou de chegar, vamos convidar o Harley aqui. Fala João, Lucas Sombrinho, boa noite Valesca. O tema da live é a beleza é objetiva, eu vou colocar aqui. Aprendi ontem, tô me sentindo o cara mais foda da internet. Como colocar O o tema? tema aqui. Pronto. Acho que eu consegui. Consegui nada, eu não lembro mais como é que faz isso. Não, mas bora lá. Então, acho que ninguém melhor para falar sobre a objetividade da beleza do que um fotógrafo, né? Porque eu acho que vocês, eu tenho uma fotógrafa aqui em casa também. E é nítido como vocês conseguem captar a mesma coisa que a gente tá vendo, só que de um ângulo que é como se o olhar de vocês estivesse mais treinado, mais capacitado para enxergar coisas que a gente não consegue perceber, detalhes que a gente não consegue perceber. É como se, pô, é difícil até de explicar, mas é como se vocês vissem as mesmas coisas que a gente, mas encontrasse ali um certo desfecho, um certo sentido que passa despercebido mesmo pra gente. É muito impressionante. Eu vejo as suas fotos, as fotos da Isa. São em lugares que eu já passei, às vezes, as fotos que você tira de Salvador. Mas é diferente. É como se fosse um lugar diferente. Isso é muito impressionante. Mas antes de falar disso, a gente quer falar sobre a objetividade da beleza. Primeiro apresentar o Arley, né? O Arley, ele é fotógrafo, ele é pai do Bernardo e da... Esqueci o nome da sua filhinha. Mariana e Benício. Benício, é Benício e da Mariana. Ele criou o É, primeiro clube de fotografia do país é verdade. e é um grande amigo da gente. Então, às vezes a gente ouve muito essa pergunta aqui, Arley, sempre que a gente abre caixinha de pergunta. Pô, como assim a beleza é objetiva? A beleza não é um troço subjetivo e tal. E aí eu sempre peço para as pessoas se acordarem. Por exemplo, quando entra alguém bonito numa sala, né? Você está num lugar e passa aquele cara gostoso, aquela mulher belíssima, é inevitável você não ser atraído por aquela beleza. É inevitável mesmo. Você olha e você fala, é isso. Puxa, puxa seu olho o tempo inteiro. Com Quando você está certeza. passando em algum lugar que tem aquele pôr do sol maravilhoso, né? Eu nasci no sertão da Bahia. O pôr do sol do sertão é um negócio assim impressionante, impressionante mesmo. Não sei se vocês assistiam uma série na Globo que é Hoje é Dia de Maria, que era Sim, uma série bem bonita até. E tinha uns momentos em que era um pôr do sol artificial, né? Mas a luz que eles conseguiam retratar era bem parecida com o pôr do sol que a gente tinha lá. É um vermelho vivo, ardoroso mesmo. E é inevitável você não se maravilhar com isso. Então, é este o nosso tema de hoje que eu não consigo colocar aqui. ó, colocarei. Quem não gosta do pôr do sol, nem a gente. Consegui colocar aí o do Lucas, ó. A Fixado. Richelle me Ah, ensinou como legal. fazer ontem, na live de ontem. Então, se quiser falar alguma coisa, Arley. Então, boa noite, Melk. O Melk sempre, o Melk e a Isa me ajudam sempre a discernir o temperamento do meu filho aqui, né? Esses dias a gente estava conversando. E assim, quando a gente realmente fala de beleza, e graças a Deus tem sido um tema que a gente volta muito para falar, que é beleza. Mas é que você estava falando de que parece que o olho está mais treinado para a gente perceber o que é belo. E é engraçado que conceituar beleza realmente é uma atividade extremamente difícil, né? É difícil a gente conceituar o que é beleza e a gente dá um conceito fechado, assim, hermético, pronto. É difícil a gente chegar nessa conclusão. Mas parece que intuitivamente todo mundo consegue distinguir entre o que é feio e o que é belo, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é harmônico, entre uma melodia que só faz barulho e não tem melodia, que é mais cacofonia, né? Então, intuitivamente parece que a gente consegue perceber.
E se você, quando você tem filho, quando você começa a conviver com o bebezinho, você percebe que existe uma sensibilidade para coisas mais luminosas, para coisas mais belas. E existe inclusive um experimento assim com bebês, onde foram mostradas algumas imagens para os bebês. Não me lembro o nome, mas eu acho que Eu você ia falar isso conhece. agora. O nome do psicólogo, se eu não me engano, é Alan Slater. Então, quem É, tiver interesse pode colocar aí no Google Scholar, em qualquer plataforma exato, de artigo científico. É um negócio exato, impressionante, porque ele mostrou fotografias de pessoas bonitas, pessoas feias, de lugares bonitos e lugares feios, com exatamente, crianças às vezes recém-nascidas, e exatamente. elas preferiam a beleza. Exatamente. Então, assim, intuitivamente, nós temos essa atração pelo que realmente é bonito, é o que é belo, o que é harmônico, o que foge de harmonia não agrada, pelo contrário, incomoda a gente, né? O que não tem luz incomoda a gente, né? E o que é interessante nessa objetividade da beleza é que quando a gente bota o tema assim, a beleza é objetiva, é, eu acho que antes da gente falar da beleza, a gente tem que questionar que retiraram a objetividade das coisas, né? Então, pelo contrário, colocaram o que está em voga é a relativização das coisas, dos conceitos, da realidade, e não a objetividade. Inclusive, seria uma crítica da esquerda para essa live, porque se eles tivessem, alguém tivesse, se vissem esse tema que é a beleza objetiva, já ia começar, não, mas você não pode fechar algo tão grande como a beleza e dar uma objetividade, porque você já está reduzindo o discurso. Seria essa a crítica. Por quê? Porque na cabeça de um revolucionário não há coisas objetivas. Tudo é relativo porque tudo é visto de um ponto. Tudo é visto por um único prisma e não num conjunto universal, né? E Eles tentam colocar, às vezes, sei lá, a obra de Bach, de Dostoiévski, de Tolstói, de Vivaldi, como se fosse simplesmente ferramentas de discurso, né? Vivaldi, ele era seminarista, então ele estava passando ali nas músicas dele a ideologia da igreja para o... Eles exatamente, transformam exatamente, tudo em ferramentas de oprimidos e opressores, onde alguém está exato, tentando criar aquela beleza como se fosse um simples discurso e não fosse nada mais além disso. Eu vejo o exatamente. João Filho que estava aqui fazendo a live com a gente ontem. O João não tem motivo nenhum para fazer as poesias que ele faz. Não tem. Se eu olhar para vida do João, você fala, pô, ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele poderia passar a tarde olhando para o mar da Barra, tomando um vinho delicioso e não fazer nenhuma daquelas poesias, mas ele se sente tentado a fazer essa beleza. É um negócio impressionante. E a gente, quando olha para aquilo, quando vê as coisas que ele faz, fala: caramba, é bonito pra cacete. É um movimento interior impressionante, né? Porque, assim, queira ou não, a gente volta para essa discussão, a gente sempre vai falar de um pouco de filosofia da percepção, e eu gosto muito da compreensão que o Roger Scruton, Sir, que Deus o tenha, Deus o tem. traz para a gente da percepção, a explicação que ele dá da filosofia da percepção. E engraçado é que em Scruton ele diz que existem duas formas de perceber. Isso está nesse livro aqui que eu sugiro para todos vocês aqui, ó. Estética da Arquitetura. Leiam esse livro aqui, é fenomenal. Estética da Arquitetura. E o Scruton diz que existem duas formas de perceber as coisas. A percepção imediata ou literal e a percepção imaginativa, né? Então, segundo ele, a percepção imediata é aquela que o animal tem. Então, ele vê o fogo, ou ele vê uma caça, ele vê a árvore, e é a mesma percepção que nós temos também. Então, é a percepção imediata das coisas. Só que, para além dessa percepção, existe uma outra percepção, que é a percepção imaginativa. Esta percepção, ela não é natural, ela é educada. Olha que coisa interessante. Eu acho que tem tudo a ver com a página Formação do Imaginário. Porque se essa imaginação ela não for educada, se ela não for, se o juízo estético não for aprendido e apreendido, você vai ficar somente com uma percepção atrofiada
que é a primeira percepção, a percepção literal ou percepção imediata. E, infelizmente, se a gente começar a observar ao nosso redor, a maioria das pessoas só tem essa percepção, que é a percepção de um bicho. Porque assim, o que exatamente nos diferencia, eu acho que eu vi um comentário seu uma vez. Você colocou assim, os animais também têm conta para pagar. Acho que é Os um texto animais também seu, têm. É mais ou não é menos isso? isso. Os Os animais animais também têm também cuidam conta. dos filhos, também cuidam da Exatamente, toca, cuidam da casa. Eles pagam exatamente, seus exatamente. boletos. Exatamente, Mas eles pagam seus boletos. Então, assim, o animal, ele não consegue olhar para um quadro abstrato, que na verdade não é abstrato, mas é outra discussão. Ele não consegue olhar para um quadro abstrato e imaginar um rosto, né? O animal não consegue fazer uma reflexão das suas próprias atitudes. Ele não consegue contemplar o pôr do sol, né? Ou seja, esse upgrade na percepção, ele não tem. E nós temos intuitivamente, mas ela pode ser educada. Se ela não for educada, você fica somente com o primeiro estágio da percepção, que é a percepção imediata. Então você começa realmente a viver como um bicho, né? Viver pelo prazer, pela sensação que as coisas te dão imediatas, sensação imediata que as coisas te dão, e não consegue dar um salto qualitativo nisso aí, né? E isso é fenomenal, Scruton. Fenomenal. o- eu trabalhava numa escola em Salvador, lá em Plataforma. O lugar que eu trabalhava é uma favela muito violenta, acho que é um dos lugares mais violentos de Salvador. E o diretor da escola, na verdade, um diretor e amigo da escola, ele era um padre que veio da Itália, trabalhou com os meninos em Milão e tal, então ele tinha muita experiência da beleza lá na região que ele nasceu, cresceu e viveu até, sei lá, uns 50 anos. Quando ele chegou na Bahia, que ele foi trabalhar ali na Enseada do Carneiro, que é um lugar belíssimo, Uhum, você tá aqui, uhum, você tá em terra, você vê tudo meio desgraçado mesmo. uhum, Aqueles barracões de favela, palafita, ainda tem gente morando em palafita ali. É, você vê muita coisa, muita desgraça uhum, mesmo, um lugar violento, um lugar ruim, cheio de boca de fumo, e tal, traficante por todos os lados. Mas atrás da favela tem um parque ambiental, que é o Parque do Boiadeiro, que é dos poucos lugares preservados em Salvador. Na frente tem a Enseada do Carneiro, que é um ponto assim muito incomum no mundo. Poucos lugares no mundo tem aquela configuração ali, que o mar vai entrando todo dentro uhum, da terra. Entre o mangue, o rio e o mar, você vê tudo ali confluindo. uhum, Você vê a ribeira na frente, que é um lugar também muito bonito. E ele falava o seguinte, ele falava, as pessoas têm toda essa beleza aqui, mas ninguém ensinou elas a olhar. Alguém precisava ensinar elas a olhar, porque elas ficam sempre voltadas para dentro, voltadas para o espaço que elas construíram, exatamente. voltar. E quando eu cheguei, eu fiquei encantado. Eu também fiquei encantado a primeira vez que eu fui lá. Mas as pessoas passam despercebidas mesmo, porque todos os dias elas passam ali, todos os dias aquilo ali parece que é normal, natural. Ou elas estão sempre dentro delas, ou sempre dentro do espaço ali construído, do espaço que foi feito por eles Uhum, e esquece isso que é tão óbvio. É claro que tem momentos que aquilo chama, uhum, mas se ninguém para e educa mesmo o olhar do outro, educar primeiro a imaginação para educar o olhar, exato. as pessoas ficam perdidas, elas não conseguem ver. Completamente perdidas, completamente. É por isso que a ideia de a formação do imaginário, ou seja, você precisa formar o imaginário, porque isso não é natural. Você precisa fazer um esforço. E o problema é que hoje você recebe tudo muito pronto, né? Você é estimulado artificialmente por tudo e você não passa despercebido pelas coisas. E um outro fator também, Melk, é que a gente perdeu os graus de comparação, né? A gente não se compara. O professor Olavo diz que não há um estudo sério comparando Brasil e outras nações, porque o brasileiro quer ser original. Então, assim, não, a gente precisa ser original, não precisa se comparar para quê? A gente é original, então a gente não precisa comparar a nossa música, a gente não precisa comparar a nossa arquitetura, a gente não precisa comparar o nosso teatro, porque a gente precisa ser original. Só que para você concluir que você está sendo original, você precisa ter pelo menos um repertório,
que você possa comparar, né? Isso para você chegar à conclusão que você está sendo ou não original. E, infelizmente, nós temos esse problema aqui também, que nós brasileiros a gente não se compara. Então, eu estava falando com os amigos esses dias, se você pegar as nossas igrejas, né? Então, você olha para uma igreja e as pessoas até acham que são bonitas, mas assim, as pessoas não têm muita ideia do que é um gótico, porque a gente tem o neogótico, mas não tem acesso ao gótico, não tem acesso a um barroco genuíno, né? E fica com essa arquitetura moderna. A gente até brincou, é a galponização das igrejas, né? Deixou de ter um aspecto de templo e virou um galpão. E simplesmente a gente vai mudando o padrão de juízo estético. Como a gente não se compara, a gente não sabe o que é a ideia de um templo realmente, então aqui tá bom, porque tem-se a ideia de que um templo é simplesmente para congregar. Se é para congregar, então vale o estádio ou vale você galponizar a igreja, né? É a primeira Então, vez que eu fui em BH, um casal de amigos meus fez cheio de orgulho, me levaram na Lagoa da Pampulha, falaram, aqui tem uma igreja massa, uma igreja linda, não sei o que. Falei, pô, quero conhecer essa igreja. Eu sabia que tinha sido projetada pelo Niemeyer, mas tem algumas coisas dele que eu gosto. Eu uhum. gosto até um pouco do interior da Catedral de Brasília, Sim, acho o sim, exterior sim. horrível. Mas eu falei, pô, deve ser massa. Quando eu Uhum. cheguei lá, eu falei, que desgraça é essa? É feio pra cacete. Só que era o padrão que eles tinham, é justamente isso que você falou. Eles não sabiam comparar, ou não comparavam com nada, porque ao Exatamente. redor de BH tem igrejas que são belíssimas. Mas Exato. assim, você Exato. toma como pressuposto de que, sei lá, o que Niemeyer fez é legal, ou que o moderno é legal. Então, você cria vários discursos que ficam por cima da objetividade da beleza. Exatamente. O que faz a beleza Exatamente. não parecer objetiva são os Exatamente. discursos subjetivos que a gente coloca em cima disso, em cima daquilo Perfeito. que impacta de verdade. Perfeito, perfeito. Porque, veja bem, aparentemente há uma contradição aqui no discurso, porque, poxa, se a gente fala não intuitivamente, a gente consegue discernir entre o que é feio e o que é belo. Mas como é que depois a pessoa muda o juízo estético e consegue achar numa catedral feita por um comunista ateu algo belo? É por isso que você falou, é possível você determinar padrões de beleza, e se isso for utilizado, por exemplo, como mecanismo de engenharia social, isso pode muito ser bem feito, aquilo que você gera uma neurose, porque a neurose é o quê? É uma mentira que você acreditou e esqueceu. Então você coloca por cima da sua própria intuição do que é belo outros conceitos, né? Então você já não, você camufla a sua percepção. Então você já não intui mais, não percebe mais. E aí você começa a achar, porque foi feito isso de forma premeditada, mudar completamente o seu padrão. Então você perde o senso das proporções e começa a achar que as coisas, aquilo que é feio, você começa a achar que aquilo ali é o suprassumo da beleza, porque você não tem mais graus de comparação, perdeu o senso das proporções. Então, o que é feio ficou bonito, virou uma Exceto mentira. na hora da pegação. Ah, é. Na hora da pegação, aí, meu filho, não tem subjetividade que vença. Você lembra da objetividade e fala, não, essa mulher é feia, esse cara é feio. Então, mas até nisso, às vezes, as pessoas, que é uma objetividade muito grande, né? A beleza de uma pessoa é meio Sim, que, sim. não dá pra, é muito difícil de você jogar um discurso por cima. Mas eu vejo que até nisso, às vezes, por exemplo, na indústria pornográfica ou na indústria de novela, cinema, às vezes os caras criam mesmo conceitos e argumentos para justificar a Sim, e beleza basta, onde existe a pessoa feia. com certeza, Ou basta trocam a ver. beleza por esquemas de sedução, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. Basta ver essa estética revolucionária que a gente tem hoje e que as pessoas não percebem. Se você começar a observar hoje a propaganda, por exemplo, eu estava refletindo dias atrás, como é que os bancos faziam propaganda comercial, né?
era uma coisa sempre muito formal, né? Você tem aquela paleta de cores, já sabia discernir se era Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú ou Banco Bradesco, né? A estética ela está mudando. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão assumindo uma estética revolucionária, que é colocar o cara com alargador, com um piercing no nariz. É uma estética revolucionária, completamente revolucionária, porque aquilo não é bonito, de jeito nenhum. Não é bonito. E isso é um problema sério, porque você vai mudando completamente o padrão estético das coisas e o juízo estético de todo mundo vai ficando aquilo ali, achando que aquilo ali é belíssimo ser aquilo ali. Tanto que a esquerda detesta o almofadinha, que parece o burguesinho, Sim. né? Ou seja, eles conseguem perceber uma estética que não é o padrão deles, né? E aí, fazendo a crítica, lançam essa galera numa espiral de silêncio, e aí o almofadinha fica lá de canto, não pode se exibir, Escanteado. enquanto que o esteticamente revolucionário acha que aquele padrão ali que ele usa é belo, e ser revolucionário é belo. É exatamente um dos problemas que a gente tem, porque quando você vai pensar assim, poxa, por que será que mesmo o Bombavel, o Mises, o Hayek, provando que o comunismo não deu certo, por que que ainda as pessoas gostam da ideia socialista? Por que que atrai tanto? Eles atraem tanto por causa do imaginário. O socialismo consegue trabalhar com o imaginário e ele detém o monopólio da narrativa. Então, não só esteticamente, como em todos os discursos, seja o discurso poético, o discurso dialético, analítico, enfim, né? Então, assim, quando a gente está falando da objetividade da beleza, que parece um tema aparentemente superficial, mas isso é de uma profundidade tão grande que, infelizmente, e aqui eu faço uma autocrítica a nós conservadores, que infelizmente parece que a gente não dá a devida importância, né? Parece que a gente não dá a devida importância. Eles dão a devida importância porque eles sabem o que eles conseguem fazer com o discurso poético, o poder de influência que há É. dentro de um discurso poético pelo teatro, pela novela, pelo cinema, enfim, né? A gente esquece que todos esses elementos aí educam o olhar do sujeito mesmo. Com Se você certeza. joga numa novela que o feio é bonito, a galera que assiste a novela vai acreditar naquilo. Se você joga numa. Exatamente. Se tudo ao seu redor, todos os prédios ao seu redor são feios pra cacete, você não se interessa em admirar uma catedral, qualquer coisa do tipo, mesmo quando você se sente atraído, porque aquilo vai formando as referências que você tem, né? E eles não perdem isso mesmo. Em nenhum momento a esquerda bombardeia o Não tempo perde. inteiro e tenta dominar. Você vê agora quando. Esqueci o nome do cara que estava na Secretaria de Cultura, Roberto que Alvim, saiu, aí isso. E aí a a Regina Regina Duarte. Duarte assumiu. Todo mundo foi pra cima dela para conseguir ocupar aquele espaço ali. Eu acho que nada é mais cobiçado no, ali em Exatamente. Brasília do que a cultura e a educação. Nada é mais cobiçado do Exatamente. que isso, porque é isso que molda a cabeça da galera. E Exato. molda o Exato. olhar também. Exato. Eles sabem disso. Eles sabem disso. E aí a gente fica aqui, os liberais sendo pragmáticos, né? Achando que o governo precisa ser funcional e deve fazer a máquina girar. Enquanto que, infelizmente, nós conservadores, a gente fica com... lançam sobre nós a ideia de que nós somos românticos, né? Não, a gente é romântico, a gente vê o mundo pelo o prisma da poesia, então nós somos apaixonados pela vida. Então, esquece essa galera conservadora, eles são muito apaixonados pela vida, então isso não vai Viajam resolver nada, demais. né? Então, assim, a educação do olhar, que a educação do imaginário, a educação estética, isso é de uma importância assim, tremenda, tremenda. Inclusive, na live que a Sâmia fez ontem, ela tocou nesse aspecto quando ela sugere que se retire a televisão, porque a televisão vem com estímulo artificial pronto. Então, se a criança ela já recebe aquele estímulo e ela não se automotiva, ela fica opaca, ela fica
sem interesse pela realidade, pela verdade. Ou seja, o que ela está querendo dizer, entre outras palavras, é que você precisa educar o imaginário das crianças, desde criança, para que ela se encante com a realidade, né? Que ela consiga perceber E que é algo natural, né? e que é A gente algo estava falando natural. no começo das pesquisas do Exatamente. Slater, é algo extremamente natural. O que você tem é manter isso aí no sujeito, porque você pode realmente colocar uma coisa artificial mais Exatamente. atraente e perder Exatamente. perder esse encantamento mesmo. Oh, Melk, isso é tão interessante isso que é, quando a gente fala da objetividade das coisas, que a realidade ela fala com a gente, né? Não só a gente intui, não só a gente percebe, mas as coisas falam também. Então, você olha para uma fruta e se você parar diante de uma fruta, ela te sugere se ela é comestível ou não. Ela sugere, o próprio aspecto dela, ela sugere isso. Imagina se não fosse assim antigamente e os seres humanos tivessem que experimentar todos os frutos até descobrir quais são os que são venenosos. Não dá para fazer isso. Então, Verdade. as coisas, Uhum. elas têm um aspecto. Então, você... Olha, é engraçado que a gente faz uns flashcards aqui para a educação dos filhos. E quando eu vou mostrando os animais para o meu filho, meu filho nunca viu uma aranha na vida. E eis que quando eu mostrei para ele uma aranha, ele faz assim... Por que ele faz esse som? Entende? Se ele vê uma borboleta, ele faz... Oh! Sabe? Então, ele não sabe conceituar a borboleta e não sabe conceituar a aranha. Mas o aspecto do bicho diz, porque a realidade ela vem com uma harmonia pronta, dizia Aristóteles. Né? Aristóteles tem teoria da percepção e ele fala assim que a essência está dada na forma imediata. Então, naquela forma imediata, existe a essência do ser. Então, o ser, ele fala em todos os seus aspectos. Então, assim, por exemplo, engraçado, essa imagem dessa águia aqui, tá vendo? Uhum. Tá, alguém Muito poderia bonito. falar assim, poxa, por que você colocou somente a cabeça da águia? Né? Você falar, claro, nenhuma criança vai supor que abaixo da águia tem duas pernas e um braço. Não cabe. A Uhum. constituição da águia, Verdade. ela não sugere que aqui venha duas pernas e do lado dois braços. Porque existe uma harmonia interna do ser, sabe? Só que Uhum. essa intuição, que na criança é natural, a gente perde porque a gente não dá continuidade na educação dos sentidos. Para intuir corretamente as coisas, a gente não consegue ler as estrelas, olhar, nem perceber se vai chover, a gente consegue mais perceber, vai chover, Uhum. perdeu a capacidade de intuir as coisas, de ver a natureza falar, né? Então, assim, realmente existe uma naturalidade nas coisas, porque a realidade fala, mas você precisa estar atento para o que ela diz, né? Mas se você não se educa, se você não educa a sua percepção, você não vai conseguir de fato discernir, vai ficar somente com a percepção imediata da coisa. Ah, beleza, é só uma águia, né? Você Uhum. entra numa catedral e vê a cúpula e vê, é só um amontoado de pedra ali, né? Aquilo não diz nada para você, porque você não consegue dar esse salto imaginativo. Então, é uma situação extremamente delicada e grave, porque como é que a gente Uhum. consegue melhorar isso se a gente não parte desde a infância preocupando com a educação dos nossos, né? Porque beleza, a gente está aqui na página, a formação do imaginário. A gente se preocupa com a nossa formação, a formação imaginária, com a nossa percepção aqui. Mas isso precisa ser estendido também para os filhos, né? E eu acho que quando Uhum. a gente tem filho, a gente se preocupa muito mais com isso, porque eu não É. dava tanta atenção. Quando você tem aquela criaturinha, aí você fala, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Esse menino não pode Eu ser, preciso fazer alguma coisa. preciso fazer alguma coisa, né? É exatamente isso. O Benjamin tem a mesma percepção. Qualquer coisa que ele vê, que ele encontra, uns animais novos que antes ele não conhecia, ele percebe pela forma mesmo. Eu não tinha ainda me dado conta disso, mas isso é muito impressionante. Cada bichinho que ele vê, cada bicho que ele encontra, ele saca
o que que ele pode pegar, o que ele pode fazer carinho, o que que ele Exato, tem que correr. Se exato. bem que quando ele era bem novinho, ele encontrou uma cobra na garagem e veio, ó papai, o que eu achei? Mas era uma cobra coral, daquela que é bem colorida, bem viva, né? Um Aham, negócio bem bonito mesmo. aham. E, e tenho certeza que ele foi atraído por isso. E a gente vai depois colocando a criança com tanta porcaria que ela Ah, vai. Às vezes a gente nem quer, né? A gente nem quer que a criança se absorva tanta porcaria, mas sei lá, seu vizinho tá ouvindo funk, a sua cidade é feia pra é. cacete, a igreja que você vai é uma igreja igual aquela da Lagoa da Pampulha, toda Uhum, feia demais. Então, a gente precisa mesmo resgatar o tempo todo pra gente e pra criança, pra gente e pra criança, claro. pra, pra ela não perder mesmo essa coisa que é muito, 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 muito natural. As primeiras vezes que eu li os estudos do Alan Slater, e tem outro que agora eu esqueci o nome, não vou lembrar, mas eles fizeram estudos mais ou menos semelhantes. Uhum, É, eu fiquei muito, muito encantado, né? O professor Olavo sempre falava desses estudos, uhum, eu falei, pô, professor, me indica aí onde é que eu acho, onde é que eu pesquiso sobre isso. Aí ele indicou um artigo do Slater primeiro. Era justamente o artigo que ele ia dando só os dados coletados nesse exercício de mostrar para as crianças as imagens. E eram crianças, se eu não me engano, a primeira pesquisa de 3 a 4 anos. uhum, Aí ele ficou, essas crianças já são grandinhas. Aí ele foi abaixando, abaixando, até que ele fez com recém-nascidos. E o resultado era sempre o mesmo. É um negócio muito impressionante. Ainda, e com os recém-nascidos, a apreensão da beleza é mais forte do que com os maiorzinhos. uhum. É porque ele age intuitivamente ali, né? A coisa tá falando ali para ele, como ele não tem isso, os sentidos motivados de forma artificial, então ele se encanta de forma mais natural, né? Quem tem filho e quem convive com criança percebe isso de forma mais fácil. O problema é quando a gente se fechou completamente para isso, consumindo porcaria o tempo todo, né? Ouvindo música. Sabe, Mel, que eu acho que tudo começa quando você cria uma régua de escala, sabe? Quando você começa a colocar, é, valorizar o seu tempo e ver assim, quais são as melhores músicas para ouvir primeiro, né? Então, assim, quais são os melhores livros para eu ler primeiro? Qual é a melhor igreja para visitar primeiro? Sabe? Então, quando você tem uma escala de valores, você começa a ter um norte. Você não fica desnorteado sem norte. Você começa a ter um norte. Então, assim, poxa, o que que eu vou... até no Instagram, quais as páginas que eu acompanho, quais são as pessoas que eu gosto de ouvir, as opiniões que eu gosto de ouvir. Porque se você não tem essa escala de valores, você perde tempo e toda a opinião para você vai ter o mesmo nível de relevância. Então, todo livro para você vai ter o mesmo nível de relevância. Dostoiévski vai ser a mesma coisa que Leandro Carnal, né? Então, assim, uma catedral Triste isso gótica aí. é triste. Uma catedral gótica vai ter o mesmo peso que uma igreja galponizada, né? Tem duas perguntas aqui, Arley. Acho que a primeira eu vou passar para você. Alguém está pedindo para falar sobre simetria. Massa. Olha só, algumas vezes a gente ouve muito falar que o que é belo precisa ser simétrico. Não necessariamente. Não necessariamente. O que é belo precisa ser harmônico. E não necessariamente simétrico. Porque você tem exemplos disso, inclusive na arquitetura. Nesse livro aqui que eu sugeri do Scruton, aqui, ele coloca uma imagem, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Aqui, ele coloca uma imagem de uma fachada em Veneza, uma fachada gótica, e nessa fachada dá para ver claramente, deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês, que não há simetria nenhuma na fachada. Perceba. Não há simetria. O que há é harmonia do gótico. Dá para ver se você dividir a imagem ao meio, você vai ver que o lado direito não é igual ao lado esquerdo da imagem. No entanto, ele discorre muito bem sobre isso, que as coisas elas precisam ter
harmonia. Inclusive, quando a gente fala da objetividade da beleza, a esquerda interpreta a gente de forma errada e às vezes maliciosa, na maior parte das vezes de forma maldosa, achando que se vocês só falam da beleza, então vocês vão abolir, por exemplo, do teatro o assassinato, o adultério. E não é verdade, porque você pode muito bem mostrar essas realidades de forma bela, ainda que seja um drama terrível, sabe? Ainda que seja um drama terrível, você consegue perceber isso, por exemplo, quando você está ouvindo um concerto musical, que você tem uma obra, ela é fechada, então você tem aqueles momentos da comédia, da esperança, que sugere alegria e esperança, mas você tem aquele momento do drama, né? E quando você chega no drama, você não vai dizer que aquela forma de exprimir o drama não é bela? Claro que é bela. Pois é, histórias como, sei lá, Crime e Castigo, Guerra e Paz, Ana Exatamente. Karenina, Carmen, A Stabat Exatamente. Mater, não Exatamente. são temas bonitos. O tema não é bonito em si, mas é Exato. belo, a obra é bela. Exatamente. A obra se torna bela. Então, assim, Os antigos, de Platão a Vitrúvio, se vocês lerem, sei lá, o Tineu, a obra do Vitrúvio, que eu esqueci o nome agora, ele já começa falando isso. Ele uhum, começa falando que a simetria não é necessariamente a igualdade dos uhum, dois lados, ou de quatro lados, quantos lados uhum. houver. É justamente uma harmonia do espaço, do ambiente. As coisas que Exatamente. estão ali, por mais diferentes que sejam, elas têm uma disposição que dá uma Exatamente. harmonia que era aquilo que eles entendiam como simetria. A gente que ficou Exatamente. meio geométrico demais e mudou É, é o verdade. significado da palavra. A gente ficou geométrico demais. Inclusive, essa é justamente a inversão que a esquerda revolucionária faz com qualquer discurso poético. O que, que ela faz? Se ela acaba dando um glamour ao drama que não deveria dar, porque uma obra verdadeira, você não tem glamour, você tem a expressão da realidade, entende? Você não há uma apologia, por exemplo, ao suicídio, não há uma apologia às drogas, não. O cara expõe o drama, porque o drama existe na realidade, aquilo ali, a arte deve mostrar Uhum. isso, mas sem fazer apologia. O problema hoje é que você só tem um aspecto é, é, que é mostrar o drama, então você cria uma chaga na alma de quem está assistindo, você não tem um fechamento ali que te sugere a esperança, Uhum. que te sugere uma transcendência, uma vida eterna, mas você fica focado somente no drama. Se você para no drama, você cria uma chaga no telespectador, na pessoa que está lendo, ou na pessoa que está admirando uma fotografia, ou que for um quadro, uma pintura, e aquilo ali é irreparável. A pessoa sai assim do cinema assim aos prantos porque não sabe o que fazer com tanta É. desgraça que surgiu ali nos sentimentos dela, sabe? É isso mesmo. Tem um outro fenômeno, né, que as obras de arte, a gente, para aceitar e assumir uma obra de arte, a gente entra em transe mesmo. Para Uhum, você viver a história de um filme, você meio que tem que ficar hipnotizado e aceitar aquilo tudo como uhum, verdadeiro. Agora, quando o exato. cara só te transmite desgraça nesse transe, pô, você sai de lá completamente bugado. Porque você entregou seu olhar, entregou sua atenção, de certa forma você entregou seu espírito àquela experiência ali. E aí o Exato. cara só vem dando murro no seu espírito, não dá nem um carinhozinho. É óbvio que você vai sair Exato. de lá completamente bugado. Aí a Com Gil certeza. perguntou aqui também: o mau gosto seria falta de imaginação. Como o Arley falou no começo, não é só de imaginação, né? Primeiro a gente perde uma intuição natural, que naturalmente a gente se atrai pela beleza, não tem como evitar isso aí. Só que é claro, a gente pode ficar perdido, confuso ou não querer ser atraído porque a gente já tem um discurso pronto, pré-elaborado para encarar a realidade. E aí você vive mais baseado nesse discurso do que baseado numa intuição natural. Uma criança pequena que, sei lá, está diante do mar, ela vai olhar para aquilo, ela vai ficar surpreendida, ela vai ver aquilo como algo belo e magnífico. Mas você pode ser, sei lá, um ativista do Greenpeace
e olhar para o mar pensando em, ah, meu Deus, a Petrobras, a não sei o que, os árabes lá de, esqueci o nome da cidade. Eles ficam explorando as coisas aí no mar, tem petróleo pra cacete, sujeira, a galera do carnaval sujou o mar inteiro também. Então, quando você olha cheio de discurso na cabeça, você perde o encantamento. Você fica... É aquilo que o Weber fala, né? Que você meio que burocratiza a vida e perde o Uhum. encantamento com a vida mesmo. Completamente. Essa questão de gosto aí, Melk, o pessoal acha que gosto não se discute, mas é claro que gosto se discute. O Mário Ferreira dos Santos, o nosso filósofo fenomenal, ele diz que o gosto, ele tende ao belo. Então, o Uhum. gosto, ele tende ao belo. Você tem lá múltiplas escolhas e ninguém opta por uma coisa porque tende ao feio, ao horrendo, ao que é obscuro. Ninguém. Né? A não ser que eu estou falando isso para um sujeito normal, né? Não uma pessoa doente. Mas, assim, um sujeito normal, se você tem lá múltiplas opções para escolher, o seu gosto, ele tende ao belo. O problema é quando a pessoa não percebe que ela tem um péssimo gosto. É um problema de percepção, né? É um problema de Mesmo percepção. em circunstâncias, mesmo as pessoas doentes, às vezes, tem certas circunstâncias que, inevitavelmente, ela não tem mais como negar. Por exemplo, eu falei, na hora da pegação. Uhum. Claro que tem pessoas tão doentes que, mesmo na hora da pegação, preferem o feio, mas geralmente, sei lá, mesmo quem se cria milhares de justificativas na cabeça sobre a objetividade da beleza, vai preferir as pessoas mais bonitas. Com E outra certeza. coisa também é quando você. Eu sempre falo disso. Naquela cena do Batman, quando os pais dele vão morrer naquele beco. Todo mundo sabe que eles vão morrer. Eu vi o filme do Tarantino também que fala da Sharon Tate, né, que foi Uhum. assassinada pela seita do Charlie Manson. A gente sabe que a Sharon vai morrer, ou pelo menos na história real, na Sim. realidade, ela morreu. E a gente fica o filme todo apreensivo porque sabe como foi na realidade. No Batman também todo mundo sabe que os pais dele morrem. Ninguém tá Uhum. ali. Mas na hora você quer que eles não morram. Você sabe que Uhum. não tem Batman se eles não morrerem. Mas na hora você quer que eles não morram. Porque Exatamente. naquele momento ali é como se a cena quebrasse todos os seus discursos, idealizações, conceitos. E a sua humanidade de verdade viesse à tona. Completamente. É como se isso acaba demonstrando, ainda que indiretamente, que nós sempre tenderemos ao que é belo, né? Sempre, Uhum. sempre, sempre. O Scruton disse que toda escolha é uma escolha de índole estética. Ele diz que quando você que você observa lá a utilidade da coisa, a funcionalidade, então se você lá, ok, você está escolhendo um carro, e você percebeu que tem os mesmos utilitários, o preço está igual, enfim, está tudo igual. Você escolhe o que te agrada mais esteticamente. Então, você sempre recorre ao juízo estético. Sempre recorre ao juízo estético. Isso é dado, não se questiona. O problema é quando a inversão da percepção. Então, quando você não tem uma percepção educada, quando você não tem o imaginário educado, ou pelo menos não se esforça para isso, você escolhe coisas feias, a sua casa é feia, a sua roupa é feia, tudo que você faz é feio, e você nem percebe que você está fazendo um papelão. Por isso que a gente precisa ter boas amizades para ir orientando a gente, né? E para você ter uma escala de valores ali, para você ir aprendendo com a escala de valores, né? Isso mesmo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se quer falar mais alguma coisa, Arlen. Tem um comentário aqui da Rafa, tem o mau gosto. Quem tem bom gosto não relativiza a beleza da Ana Paula Arósio, por exemplo. Isso é verdade. Isso é verdade. Com E certeza. tem uma aula fenomenal do Fedeli quando ele vai explicar a beleza, a objetividade, inclusive, da beleza com as provas metafísicas da existência de Deus, que ele fala que a beleza não muda. Não sei se você já viu essa aula, está no YouTube. A Não, beleza não muda. nunca vi. Então ele ainda assista, você vai achar fenomenal. Quando ele fala assim, a Catedral de Notre Dame, aquela beleza ela não muda, ainda que ela um dia venha a ruir, mas aquela beleza ela de fato não muda, porque a beleza ela está na forma e não na matéria.
Então, se por exemplo você pega lá, ah, você pega a Ana Paula Arósio e você pega uma mulher bem feia, vamos pegar a Preta Gil, né? Então, as duas são feitas da mesma matéria. Mas se são ambas da mesma matéria, por que que uma é mais bela que a outra? Porque a beleza está na forma da coisa. Entende? Por que que o diamante é tão bonito? Porque a beleza está na forma do diamante. Então, é na forma interna das coisas. Isso é lindo. Quem não teve a oportunidade de assistir essa aula, está no YouTube. As provas metafísicas da existência de Deus é fenomenal. Assistam, assistam. Vou correr pra ver aí. E se alguém tiver mais alguma pergunta. A Carol, The Blonde in Black, lá no Origin Home Design, ela colocou um texto ontem sobre simetria, é verdade. Ah, legal, Então, vou ver. quem tiver interesse pode ir lá. A Preta Gil não é feia, não, nem um pouco. Os dois possuem então a certeza de que são homens. Claro, nós somos lindos demais, senão nós não Isso é muito estaríamos aqui evidente, né? matando. Isso é óbvio, Isso é é muito evidente. objetivamente evidente. A menos que vocês construam aí um discurso falso, vocês não vão perceber isso aí. Então é isso, acho que a gente iria cair daqui a pouco. Primeiro agradecer ao Arley, né, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. E agradecer vocês aí que suportaram a nossa beleza esse tempo inteiro, sem entrar em êxtase. Eu que agradeço aí, Mel, que valeu mesmo pela oportunidade. Vocês são fera, eu sempre acompanho os stories, me divirto e aprendo demais com vocês e eu acho que é a Obrigado. pegada. Muito obrigado. Então fiquem com Deus, galera, e rezem sempre. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Ale, obrigado.